estamos no nosso horário, não é? Vamos, então, Sim. iniciar e respeitar a todos que entraram até agora e agradecer já, não é? A todos que entraram e deixo a palavra contigo para que a doutora Dani também está aqui. Seja bem-vinda. Vamos lá. Tá certo, doutor. Boa noite. Então, boa noite a todos que já entraram. Bem-vindos aqui ao Instagram do doutor Marcelo Colasso, né? Nosso delegado, nosso professor. Meu nome é Andressa, para quem não me conhece, eu sou advogada aqui em Caçador. Atualmente sou presidente da Comissão da Mulher Advogada. E neste ato estou representando a nossa instituição, a nossa classe, a OAB, em nome do nosso atual presidente, doutor Douglas Cabundi, que nesse momento não pôde estar presente. Primeiramente, quero agradecer ao Dr. Marcelo por ter aceito esse convite, né, e se dispôs a apresentar essa live a todos vocês. É uma live em comemoração aos 15 anos da Lei Maria da Penha. Aproveitando que a gente está no mês de agosto, nós comemoramos o mês Lilás, né, voltado à prevenção e ao combate das vítimas de violência doméstica, né. Agradeço ainda os nossos colaboradores e apoiadores que estão junto conosco nessa causa, a OAB de Caçador, Caixa de Assistência dos Advogados da Delegacia de Caçador, Projeto OAB por Elas, a SIC, Núcleo de Mulheres Empreendedoras de Caçador, o CONDIM, a BPW de Caçador, Associação Maria Rosa, Delegacia de Polícia Civil de Caçador e Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe, Uniarp. Saliento que juntos nós formamos uma união de esforços para erradicar a violência de gênero na nossa comarca. Neste momento, quero também destacar que a OAB, por intermédio da nossa comissão, da Comissão da Mulher Advogada, nós lançamos no início do mês o projeto OAB por Elas, voltado ao amparo jurídico das mulheres vítimas de violência doméstica da nossa cidade, que consiste no atendimento voluntário a estas mulheres que não têm condições ou amparo para dar um fim à violência, buscando assim auxiliá-las juridicamente para que possam buscar retomar as suas vidas. O edital de lançamento já foi publicado e estamos aguardando nossos colegas que necessitarão se inscrever para poderem atuar junto à Associação Maria Rosa e à Delegacia de Polícia Civil de Caçador. Convido assim, aproveito a oportunidade para convidar façam suas inscrições para... Eu vou passar a palavra ao Dr. Marcelo, que é mestre em Desenvolvimento e Sociedade, delegado da Polícia Civil de Santa Catarina, atualmente à frente da Delegacia Especializada de Proteção à Mulher, Criança, Adolescente e Idoso, DPCAM de Caçador, e especialista em Ciências Criminais e docência no ensino superior, que irá abordar o tema 15 anos da Lei Maria da Penha, avanços e dificuldades da sua aplicação. Doutor, muito obrigado por ter aceito esse convite. Fique bem à vontade, então, para explanar sobre o assunto e vamos nos abrilhante com o seu conhecimento, doutor. Um abraço. Obrigado, Andressa. Já de antemão eu agradeço ao OAB de Caçador, em especial a esse núcleo que vocês possuem, né, que é o Núcleo de Proteção à Mulher, com esse projeto fantástico que é o OAB por Elas. A Polícia Civil também tem o projeto Polícia Civil por Elas, da qual eu também participo, e são movimentos, são projetos indispensáveis para que possamos, então, tentar erradicar essa misoginia que nós vemos muito, que nós nos deparamos muito, esse preconceito que nós temos arraigado na sociedade contra a mulher. E o nosso objetivo é formarmos efetivamente esse conjunto de medidas e com um conjunto de ações coordenadas por um grupo, e não apenas por um órgão. Então, eu já de antemão agradeço a possibilidade de estar aqui hoje com a comunidade caçadorense, com os meus seguidores, que muitos estão entrando aqui da minha aula também, outras colegas da região, e podemos falar um pouco sobre essa importante lei, que é a Lei Maria da Penha 11.340 de 2006, que completa 15 anos. Tá? Então, muito obrigado, doutora. Se a senhora quiser participar à vontade, ainda no vídeo, se a senhora quiser assistir e conversar comigo pelo comentário, basta sair da tela, que depois eu a chamo novamente, tá? Muito obrigado. Ok, doutora, obrigada.
Meus queridos e queridas, sejam tão muito bem-vindos. É um prazer, então, poder, sobretudo com a nossa comunidade aqui de Caçador, da região, e todos aqueles que me seguem aqui também no Instagram e no Facebook. Eu estou também aqui, iniciando aqui uma transmissão pelo Facebook. Vamos ver aqui, joia, tá, pessoal? Com o intuito de falarmos um pouco dessa lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, conhecida como Lei Maria da Penha. Mas essa lei faz 15 anos, faz agora 15 anos, né, fez, e foi uma hercúlea missão do Parlamento e do nosso Estado ter uma lei que protegesse a mulher desta forma. E vejam, após 15 anos da edição dessa lei, nós temos ainda muito preconceito e, infelizmente, a lei vista de forma pejorativa. E é isso que nós devemos deixar de lado, esse modo pejorativo de ver a mulher, de ver uma lei que protege a mulher. E de onde isso vem? Óbvio, de um machismo arraigado nessa sociedade, tá? A nossa sociedade no Brasil, brasileira, né? Ela é machista, sobretudo a nossa região aqui, então eu falo também, na grande maioria para pessoas aqui do meio oeste catarinense, e nós vemos aqui um grande machismo, né, isso arraigado também na sociedade. Mas vamos falar um pouco dessa Lei Maria da Penha, e falar de alguns temas aqui, alguns avanços, e algumas dificuldades na sua aplicação. Digo isso porque atuo diuturnamente, inclusive, aplicando essa lei. Eis que sou titular de uma delegacia especializada de proteção à mulher, à criança, ao adolescente e o idoso. Então, essa lei, ela está sendo utilizada na minha unidade constantemente. Legal? Joia? Mas vejam, quando nós falamos em 15 anos da Lei Maria da Penha, nós podemos ter a primeira impressão, olha, de que há 15 anos, o Estado brasileiro, então, ele decidiu proteger a mulher de forma mais efetiva. Pessoal, não é bem assim. Não é bem assim, tá? Vamos entender um pouco e aí nós conheceremos efetivamente, teremos mais conhecimento da forma com que o Estado, um Estado machista, sempre tratou a mulher. Eu vou pontuar alguns temas aqui, tá? Alguns tópicos para vocês que eu trouxe. Em 1975, houve uma primeira conferência mundial sobre a mulher na Cidade do México. Tá? Uma conferência em que se tratou da proteção da mulher, em 1975, uma convenção internacional que reuniu vários países. O Brasil ratificou essa conferência apenas em 2002. Em 1980, nós também tivemos uma conferência mundial de proteção da mulher na Dinamarca, tratando desse mesmo tema, como seria, ou como deveria ser uma proteção mais eficaz para a mulher. Em 85, nós tivemos uma terceira conferência no Quênia, e em 94, nós tivemos a Convenção do Belém do Pará, uma convenção interamericana para prevenir, punir e erradicar essa violência contra a mulher, que só foi inserida, incorporada no Brasil em 96. E alguém pode me dizer, professor, mas vejam, a Lei Maria da Penha, ela tem 15 anos já, é de 2006. Mas qual foi a primeiro precedente nosso? A nossa Constituição. E vejam como nós deixamos de lado o estudo da nossa Constituição, deixando ela de lado, nós também acabamos deixando alguns direitos fundamentais que nós temos de lado. Acabamos esquecendo deles. Olha, por exemplo, o artigo 226, parágrafo 8º da Constituição, e tenham calma, o objetivo aqui nosso não é uma aula jurídica, então eu citarei um ou outro artigo só para situá-los, mas o nosso objetivo aqui não é dar uma aula, como uma aula que nós ministramos para alunos da graduação ou da pós-graduação. O artigo 226, parágrafo 8º da Constituição, ele tem o seguinte enunciado, olha lá, o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos seus integrantes, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações, pessoal, de 1988. Mesmo tendo um dispositivo específico na nossa Constituição,
O nosso legislador, o nosso Estado, ele não promoveu nenhum diploma legal que protegesse efetivamente a mulher. E alguém pode dizer, não, professor. Em 2006, nós tivemos, sim, a Lei Maria da Penha. O Estado, os governantes se conscientizaram da necessidade de proteger a mulher e editaram essa lei. Também não foi assim. Também não foi assim. Por quê? Olha lá, o contexto aqui para vocês. Em 22 de setembro, então, de 2006, há 15 anos, não é? Há quase 15 anos aí, foi editada a Lei Maria da Penha, tá bom? Mas por quê? Por que ela leva esse nome, inclusive? Porque a Maria, só pegar o nome, Penha Maia Fernandes, uma cearense, sofreu 2 tentativas de homicídio em 1983, antes mesmo da edição da nossa Constituição Cidadã de 88, em 83. O governo brasileiro, as autoridades permaneceram inertes. Por mais que ela tenha noticiado todos os fatos, inclusive, né, ela sofreu várias e graves lesões, apesar de noticiado a vários órgãos, ela não teve proteção alguma. 15 anos depois, em 1998, o caso da Maria da Penha foi levado à Organização dos Estados Americanos, a OEA, por meio de uma comissão interamericana de direitos humanos. E 15 anos depois só, a OEA decidiu o seguinte, olha o que aconteceu com o nosso país. Tá? A Organização dos Estados Americanos decidiu, olha, vou ler para vocês a decisão. A ineficácia judicial, a impunidade e a impossibilidade de a vítima obter uma reparação mostra a falta de cumprimento do compromisso assumido pelo Brasil de reagir adequadamente ante a violência doméstica. Pessoal, o Brasil, em 1998, foi punido pela Organização dos Estados Americanos por não defender e não proteger a mulher em seu território. E 5 anos depois dessa punição internacional é que vem editada a Lei Maria da Penha. Não é? Então vejam que nós temos aqui, houve um árduo, um longo e um hercúleo caminho desenvolvido pela Maria da Penha e por todos aqueles que a protegiam, para que tivéssemos somente em 2006 a edição de uma lei que protegesse a mulher de forma efetiva, como ela merece. E nós já vamos falar, inclusive, sobre a chamada isonomia. Oi, Simone de Balneário, que também nos acompanha aqui, tá? Então, entendido, primeiro nós temos que entender, isso é importante que saibamos, que essa lei, ela não nasceu da vontade do legislador, de uma vontade pura. Ela não nasceu de uma vontade pura do nosso parlamento, ou seja, dos deputados e senadores, pensando na proteção da mulher. O Brasil foi punido. E só depois de punido, no âmbito internacional, é que editou a Lei Maria da Penha. Menos mal, nós temos a lei para nós é importante, de extrema importância, motivo pelo qual nós não podemos vê-la de forma pejorativa, porque isso sim é um resquício desse machismo arraigado na nossa sociedade. E quando eu digo machismo, misoginia, pessoal, eu não estou falando apenas dos homens. Infelizmente, muitas mulheres têm internalizado já essa cultura machista. Muitas vezes nem percebe isso. Por várias vezes critica outras mulheres, né, que são vítimas de violência, procuram a unidade policial onde eu trabalho diariamente, não é, com esse tema, e eu vejo que outras mulheres, muitas vezes mulheres da própria família, criticam aquela que buscou efetivamente o auxílio. Nós chamamos isso, na criminologia, de uma vitimização terciária, porque olha que importante. A vítima, ela sofre o que nós chamamos de vitimização primária. Sabe qual é a vitimização primária? É aquela que ocorre no momento do crime. No momento do crime, a pessoa sofre a primeira vitimização. E depois,
a mulher sofre a segunda vitimização quando ela é mal atendida, na delegacia, no fórum, na promotoria. Então, nos órgãos que são responsáveis por cuidá-la, por atendê-la, por acolher essa mulher, também não o fazem de maneira correta, né? Deixando de lado as premissas da Lei Maria da Penha, nós temos uma vitimização secundária. E pior, meus queridos e queridas, nós temos sim uma vitimização terciária, que é feita pela própria sociedade. Sabe aquela famosa frase, foi estuprada porque estava de saia curta? Nós ainda ouvimos isso. Ou, apanhou do marido e agora voltou porque gosta de apanhar. Vê se pode, em pleno século XXI, nós ouvirmos isso, né? Pessoas falam isso porque, desconhecendo o contexto, né, em que vive aquela mulher, as necessidades básicas que ela possui, ou as dificuldades, inclusive, que possui no trato com filhos, com família, com a própria subsistência, acabam retornando ao lar, acabam retornando à sua família. E nós temos aqui algo muito importante nesse contexto, não é? Que é justamente a emoção. Nós temos um requisito subjetivo aqui, familiar, né, de sentimentos, que é óbvio que ele permeia a vida de todos nós e influencia sobremaneira nas nossas decisões. Ele influencia. Então, nós temos que deixar de lado, né, esse preconceito e olharmos para a lei, que é uma ótima lei. O problema no Brasil não é a edição da lei. A lei, a nossa Lei Maria da Penha, é uma das mais modernas e avançadas do mundo. O problema é sua aplicação. O problema é a forma com que nós olhamos para ela, olhamos para a vítima e tratamos ela no conceito, nessa ambiência, não é? Faticamente. Então, esse é o importante. Pessoal, que cada um de nós tenhamos em mente que a postura a ser mudada é nossa também. E digo de todos, homens e mulheres. Porque quando falarmos aqui das dificuldades da aplicação, né, eu trarei também uma fala, né, no que concerne a má utilização da lei, tá bom? Mas qual é a finalidade dessa lei? Isso é muito importante quando nós tivemos há pouco aqui até, né, e elogiar novamente o trabalho feito pela Comissão da Mulher da OAB aqui de Caçador. Nós estamos implementando um convênio com a OAB, né, uma parceria, não podemos chamá-lo de convênio, uma parceria para o atendimento jurídico das mulheres. Né? Por quê? Olhem bem, quando nós falamos em Lei Maria da Penha, para a grande maioria da população, apenas um viés é muito claro: a prisão, o direito penal. Prender o autor daquele fato criminoso. Não é? Não digo que isso não deve ser feito, deve ser, sim, a depender da gravidade. É grave o crime, e geralmente, né, os crimes nesse contexto de violência doméstica são graves, e muitas vezes o cidadão merece, sim, não é, o recolhimento à prisão. Mas, pessoal, isso não resolve o problema. É a minha área da segurança pública, e eu sempre externo isso aos meus amigos, aos meus alunos. O direito penal, ele tem um princípio denominado ultima ratio, quer dizer, a última medida a ser aplicada. Outras áreas do direito, sobretudo, devem atuar antes do direito penal, porque quando se chega à delegacia, nós não temos mais uma expectativa de que aquele relacionamento, aquela relação familiar, ela se mantenha da forma que era anteriormente. Porque aqui nós teremos a mão pesada do Estado com uma pena criminal, com a retirada da pessoa do convívio familiar, né? Pessoa essa que será lá encaminhado ao presídio. Ou seja, esse vínculo familiar se rompeu de forma muito severa. Mas por que nós temos efetivamente essa visão, olhando para a Lei Maria da Penha, e acredito que muitos de vocês que me acompanham aqui pensam assim, né? Quando se pensa em Lei Maria da Penha, se pensa na prisão do autor, né? No recrudescimento da punição, quer dizer, uma punição mais forte para aquele que comete um crime contra a mulher no âmbito de violência doméstica, né? Nessa esfera da doméstica,
né? Então nós pensamos o quê? Na punição, no direito penal. Mas a lei não tem essa função apenas. Essa lei Maria da Penha é uma lei multidisciplinar. Sim, a lei Maria da Penha não é apenas criminal, não está inserida apenas no âmbito penal, mas ela é multidisciplinar, ou seja, ela garante à mulher vários direitos, direitos sociais, de saúde, trabalhistas, cíveis, judiciários, e é aqui que eu quero externar novamente, não é? Protetiva, Simone, isso mesmo, tá? Eu quero externar novamente e parabenizar a OAB de Caçador por esse projeto OAB por Elas, que em conjunto com o PC por Elas, Polícia Civil por Elas, está então organizando um plantão de atendimento a essas mulheres que são encaminhadas para a delegacia, vítimas de violência doméstica são, então tem o seu companheiro muitas vezes afastado e ficam o quê? Com 3 filhos, não é? Muitas vezes essas mulheres, não todas, nós sabemos, mas que algumas abdicaram de uma carreira profissional para cuidar da família, cuidar dos filhos e ficam com a prisão o afastamento daquele companheiro sem condições de prover a própria subsistência dela e dos filhos. Então, nós temos que pensar nessas condições, nesses fatos sociais que são verdadeiros. Fatos esses que estão aqui, efetivamente comprovados e claros do nosso dia a dia. Aqui é que vem, meus queridos, não é como eu falo, esse grande preconceito. Aqui nós ouvimos muitas vezes as frases, né, fatídicas frases, de que a mulher apanhou uma vez e voltou para o convívio do agressor porque ela gosta de apanhar. Não é. Muitas vezes ela não tem outra condição. É muito fácil para mim falar se eu tenho trabalho, se eu tenho uma boa colocação profissional, mas e se eu não tenho? E se tem vários filhos, não é? Criando vários filhos sob a sua responsabilidade. Então é muito importante que as mulheres, elas tenham um efetivo conhecimento de todos os direitos que são elencados pela Lei Maria da Penha, e esse papel, tenho certeza, será muito bem feito pela OAB de Caçador. Por quê? Porque ela necessita de um apoio judiciário para promover a sua separação, a dissolução da sua união estável, já solicitar alimentos provisórios para os filhos, né, garantir o direito de moradia. Então, são essas ações integradas em rede, em conjunto com a saúde, em conjunto com a assistência social, é que vão fazer com que o número de violências contra a mulher efetivamente reduza. Não apenas o processo criminal, ele é uma parte desse todo. Nós precisamos efetivamente que todas as áreas em conjunto, em rede, é assim que nós falamos, né, em rede, elas sejam efetivas e trabalhem juntas. Tá bom? Por quê? Agora vamos pensar um pouco tecnicamente aqui, tá? E eu não quero, como eu falei, não quero dar uma aula de direito. Não é esse nosso objetivo, mas que você entenda minimamente aqui quais são os direitos e o que abrange essa lei. Porque pensar, professor, quem é protegido pela Lei Maria da Penha? Porque às vezes causa dúvida isso. Quem é protegido? A mulher, o gênero feminino. É uma proteção diferenciada pelo gênero. E alguém pode... E vocês acreditam que, após a edição da lei, vejam todo aquele caminho, várias convenções internacionais, Constituição Federal, o Brasil sendo punido, a lei é editada, e o que nós temos após a edição da lei? Ações diretas de inconstitucionalidade. Nós temos, sobretudo, a ADI 4424, quem gosta, né, de pesquisar, a ação direta de inconstitucionalidade 4424, que, dentre outros temas, tá, discutiu a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, dizendo, não, nós estamos aqui dando muito direito para as mulheres. Olha, vê se é possível isso. Estamos dando muito direito às mulheres, né? Então, essas mulheres, né, são iguais aos homens. Se eu estou fazendo isso, protegendo mais a mulher, eu estou desprotegendo o homem. Pessoal, uma grande falácia.
uma grande falácia. Nós sabemos que do ponto de vista físico, digo a vocês, porque sou professor da graduação, da pós-graduação, tá? E vejo que as mulheres hoje estão estudando muito mais que os homens. Não sei se hoje, porque vejo hoje isso, mas acredito que desde sempre, não é? As mulheres estão estudando muito. Nós temos um grande número de mulheres mais jovens que os homens estudando. Isso demonstra a preocupação e que a mulher não está nem um pouco longe do homem quando nós estamos a falar, não é, do ponto de vista intelectivo. Agora, nós temos sim que admitir que do ponto de vista físico, o homem possui uma superioridade sobre a mulher, muscular, físico, e nesse contexto nós temos uma desproporção. É desproporcional e muitos homens aproveitam-se dessa diferença, não é, física para agredir as mulheres, para tornar aquelas mulheres objetos da sua convivência. Não é? Então vejam que isso é o que chamamos de isonomia. Isonomia material. O artigo 5º, inciso 1 da Constituição enuncia assim, professor, eles se basearam no quê? Na Constituição, dizendo que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e deveres. São iguais. Então, eles são iguais numa isonomia formal. Materialmente, do ponto de vista, então, físico, nós sabemos que o homem fisicamente tem mais força. Eis o motivo da edição dessa lei. Então, não há o que se falar, a lei é inconstitucional, a lei protege demais a mulher. Negativo. A lei não protege demais. Ela traz uma proteção equitativa, uma isonomia material. Então, quem são as vítimas, não é? Quem são as pessoas protegidas? As mulheres, é o gênero, tá bom? E alguém pode perguntar, mas professor, quem pode cometer um crime e ser processado aqui na forma da Lei Maria da Penha, da Lei 11.300? Quem? Tanto homens quanto mulheres. E isso causa um certo espanto, às vezes, uma certa espécie. Professor, como assim? Essa lei, ela pode ser aplicada a um homem e a uma mulher? A resposta é sim, meus queridos. Tá? A vítima é mulher. Mas o autor, aquilo que nós chamamos de sujeito ativo, pode ser homem ou mulher. Homem ou mulher. O que interessa aqui é a relação de gênero. Gênero e não sexo. Não confundam gênero com sexo. Ok? Pensemos no seguinte caso, em que um homem, um certo ogro, e olha, vocês vão ver que isso existe, tem ogro dessa espécie sim, chega em casa e a janta não está pronta porque a mulher se atrasou, então ele fica muito bravo e agride a mulher porque o lugar de mulher é na cozinha e deveria fazer a janta no horário para ele, eis que ele sustenta a casa. Pessoal, isso é um clássico crime de gênero. Por quê? Porque ele está dizendo que o gênero feminino, a mulher deveria ter aquele estereótipo e agir da forma que ele quer. Ok? Mas pensemos que é um casal homoafetivo, duas mulheres. E a mulher chega e também diz assim, você é minha mulher, deveria ter feito a comida no horário, porque eu trabalho e sustento a casa, e agride também aquela companheira. Pessoal, incide a Lei Maria da Penha para essa agressora. Aquela mãe que agride a filha dizendo, agride a filha e não agride o filho. Surra a filha dizendo, olha, vocês dois não limparam a casa, nem filho nem filha, mas como você é a mulher, você é a filha, você merece apanhar, porque você deveria limpar. Então isso é uma violência de gênero. É importante que saibamos isso, né, para que também tenhamos a consciência do que me cabe como direito. O que eu posso fazer? Ora, há um respaldo legislativo para essa ação? Ah, sim, a Lei Maria da Penha. Mas não é homem, não tem problema. A violência é de gênero? Sim, a violência é de gênero. Tá? E olhem que interessante, só para que pontuemos aqui. A violência doméstica, ela se dá em várias formas. Tá? Nós temos várias formas de violência. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês, porque eu tenho certeza que muitos, não é muitos, e a gente sabe, não leram a lei. Não. Então eu vou indicar, quando vocês tiverem curiosidade de ler essa Lei Maria da Penha, é a Lei 11.340 de 2006, leiam o artigo 5º.
Leiam o artigo 5º que ele vai evidenciar aqui para vocês, não é? A vasta e a ampla proteção que ela traz para a mulher. Olha, diz assim o artigo 5º, no inciso 1. O que é violência doméstica e familiar contra a mulher? Toda aquela violência no âmbito da unidade doméstica, compreendida como um espaço de convívio permanente entre pessoas, presta atenção agora, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Isso quer dizer o quê? Pensemos que há uma república, pensemos que é uma república de estudantes, tudo bem? E lá residem homens e mulheres, e um homem daquele agride a sua colega de república porque ela é mulher, dizendo, olha, limpa a casa aí, você não está limpando a república, você merece apanhar. Ora, tem vínculo familiar? Não, não tem. Não é? Mas não tem aqui claramente um convívio no âmbito de uma unidade doméstica? A resposta é sim. Então aplica-se a Lei Maria da Penha. Quando nós falamos inclusivemente as esporadicamente agregadas, nós podemos trazer a discussão também da diarista, que está esporadicamente agregada e que é vítima de violência. Pessoal, e não só uma agressão, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, nós veremos daqui a pouco, também é violência doméstica contra a mulher. Tá? Ora, se for em razão ao gênero dela, estiver ofendendo o gênero feminino, mulher, incide a Lei Maria da Penha. E muitos não sabem disso. Muitos não sabem. Muitos pensam assim, é o seguinte, aplica-se a Lei Maria da Penha só quando o marido agride a mulher. Vejam. Né? E nós temos, não é, um certo distanciamento da legislação. Porque a legislação, professor, tem termos diferentes, diversos, e ela foi escrita para que eu não pudesse entendê-la. Realmente, é assim mesmo. É assim mesmo. Né? Então é por isso que nós temos que ler com cuidado. Né? Eu sempre digo, nós temos que tratar do direito penal, do direito, de forma mais simples, para que as pessoas todas entendam. Não só aquele que é da área do direito, não só aquele que é do ramo jurídico, que todos entendam, porque faz parte do nosso dia a dia. Né? Então, no âmbito da família também configura-se violência doméstica. Né? Muito interessante, olha, o inciso 3 do artigo 5º nos enuncia que em qualquer relação íntima de afeto no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Pessoal, não precisa morar junto. Se o namorado que mora numa casa e a namorada em outra, esse namorado agride, difama, vai injuriar a namorada em relação, né, sempre tendo isso em vista, né? Em decorrência do gênero, nós temos a aplicação da Lei Maria da Penha. E se for ex-namorado, e se for ex-marido, também, tá? Então, por que eu quis trazer isso? Porque é importante que saibamos, muitos não sabem. Inclusive as formas de violência. Vocês sabem tudo que configura a violência doméstica e familiar contra a mulher? Olha, eu vou trazer para vocês aqui, ó, violência física, ou seja, agressões físicas, né, aquela conduta que fira a saúde e a integridade corporal da pessoa. Violência psicológica. Pessoal, olha quantas ações nós podemos ter aqui, tá? Olha, qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima, prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento da mulher, né? Que degrade o controle de suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação da sua intimidade, ridicularização, exploração, limitação do direito de ir e vir. Pessoal, vejam quantas ações perpetradas contra a mulher podem caracterizar a violência psicológica. E a mulher deve, sim, procurar auxílio, respaldo, porque essa violência psicológica, que muitas vezes parece pequena, ela vai aumentando gradativamente, até que se chegue a uma violência corporal e muitas vezes redunde num feminicídio. Tá? Ainda, a violência sexual contra a mulher é crime. Tá? E olha que interessante, tá? De qualquer modo, tentar, então, induzir ou impedir método contraceptivo,
forçar um matrimônio, a gravidez, o aborto, a prostituição, mediante chantagem, coação, tudo isso é crime sexual que está listado na Lei Maria da Penha. Está lá essa proteção. E olha que interessante também, a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição dos bens e dos objetos e instrumentos de trabalho da mulher, instrumentos pessoais dela, né, e direitos e recursos econômicos, aquele que vai se locupletar, vai ter para si, não é, vai subtrair bens que pertencem à mulher. E o último, e não menos importante, a violência moral contra a mulher. Nós vemos muito. A Simone diz quebrar o celular, né, Simone? Esse é o típico, é o clássico, infeliz exemplo que nós podemos listar, que é quase diário nas delegacias. Né? O homem quebra o celular da mulher, deixa ela sem comunicação com as outras pessoas, né? Infelizmente. E a violência moral, que são aquelas figuras, né? Aquelas atos que configuram a calúnia, a injúria e a difamação, e não devem ser deixados de lado, porque muitas vezes esses fatos, tá? Eles vão, como eu falei, progredindo. Progredindo para quê? Para um ato muito mais grave, que pode redundar, inclusive, infelizmente, num feminicídio. Tudo bem? Joia? Então eu quis trazer para vocês aqui essas duas informações, por quê? Porque muitos, não é, têm um pavor, ficam longe da leitura de qualquer lei. Então, se vocês querem, ao menos, mulheres, é um direito de vocês devem, não estou dizendo só esses dois são de extrema importância, o artigo 5º e o artigo 7º da 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, é de extrema importância a leitura, é de extremíssima importância, tá? Mas, como eu falei no início, a Lei Maria da Penha, ela não tem apenas um viés criminal, ela tem um viés multifatorial, vários direitos estão elencados, e muitas mulheres não sabem que ela tem, inclusive, direito a ser afastada, é lógico, com uma análise judicial, de ser afastada, não é, do emprego, do serviço, do trabalho dela por até 6 meses, recebendo o salário. Por quê? Porque aquela condição em que ela está é uma condição que traz uma temeridade, traz um risco a ela. E muitas mulheres não sabem disso. Muitas mulheres servidoras, meu amigo delegado Dário Freitas Júnior, lá do Distrito Federal, entrou na live, seja bem-vindo, meu querido, tá? Muitas mulheres servidoras possuem direito, inclusive, uma preferência, tá, na remoção. Todas também possuem o direito, não é, de uma preferência da matrícula dos filhos no colégio mais próximo. Então, muitos desses direitos são deixados de lado. Muitos desses direitos não são vistos. E vamos pensar aqui, quais são os ganhos, quais são as vantagens, o que se inovou na Lei Maria da Penha? Pessoal, vários direitos foram elencados. O legislador tem efetivamente, né, alterado a lei. Nós temos aquilo que chamamos, né, de uma explosão legislativa, tá? Nós temos isso, leis penais de emergência no Brasil. É por isso que as pessoas acabam não lendo a lei. Porque são muitas. Demais, sim. Nós temos uma explosão, uma inflação legislativa tremenda. Nós temos leis penais de emergência que o legislador só edita porque ele quer voto. Porque isso dará para ele um palco. Eu mudei, eu estou na alteração, mas não se preocupa com, efetivamente, com a eficácia dessa lei. Entretanto, quando falamos de leis que tratam, como a Lei Maria da Penha, de grupos de vulneráveis, essas alterações são sempre muito bem-vindas. Por quê? Porque elas trazem efetivamente direitos e garantias para grupos que necessitam deles. Tá? Então, é importante que tenhamos isso em mente. E quando pensamos quais são as vantagens da Lei Maria da Penha na atualidade, trazer à mulher, sim, um rol de direitos. Um rol de direitos que não se circunscrevem a direitos e proteções apenas penais,
mas em todas as áreas. Importante que a mulher leia, importante que a mulher saiba quais são os seus direitos elencados, mas, como eu falei no início, muitas vezes algumas mulheres, né, ainda trazem, não todas, mas algumas, como homens também, têm esse machismo arraigado dessa sociedade e acabam nem lendo a lei. Dizendo assim, eu não preciso dessa lei, nunca jamais precisarei dessa lei, e não quero nem saber. Nós, pessoal, me deparo com frases nesse sentido, infelizmente. Tá? Então, é importante que saibamos essas vantagens, tá bom? E aí eu quero falar um pouco daquilo que nós fazemos diariamente nas delegacias de proteção à mulher, à criança, ao adolescente e ao idoso. Né? Aqui na minha delegacia, sou titular de uma delegacia dessas, o estado de Santa Catarina possui 30 delegacias especializadas para atender casos de violência contra a mulher. A Andressa fala, caso alguém tenha perguntas, por favor, façam aqui no chat e vamos perguntar isso, vamos responder ao final, é exatamente isso, tá? Muito obrigado, Andressa. Tá? Uma pergunta, alguma dúvida, vai aí que depois a Andressa repassa para mim também, tá? Pessoal, as delegacias especializadas da mulher, tá, elas têm, sim, uma missão de proteger de forma especial todas as vítimas de violência doméstica. E várias ferramentas possuímos para tanto. Se você olha lá no artigo 11 da Lei Maria da Penha, ela nos traz como autoridade policial uma obrigação. Dentre eles, só para que vocês observem como essa é uma lei que efetivamente traz aqui uma proteção, né, efetiva e eficaz. Tá? Nós temos uma obrigação de fornecer transporte para a mulher e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida. Tá? Nós temos aqui, né, o Lar Maria Rosa e outras várias instituições extremamente importantes do município. É sempre bom pontuar isso, né? O Lar Maria Rosa presta um serviço excepcional, né, cuidando dessa mulher, né, trazendo a mulher para dentro da casa, com os filhos, né, provendo aquelas necessidades básicas que a mulher e os filhos necessitam naquele momento. Então, os meus parabéns efetivo aqui, de coração, a todos que trabalham no Lar Maria Rosa, que coordenam, né, que é um órgão, é uma entidade de extrema importância no nosso município. E olha bem, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar. Então, nós fazemos muito isso. Nós vamos auxiliar a mulher nessa retirada dos bens. A mulher tem esse direito, e muitas vezes ela fica com temeridade. Olha, o marido está nervoso, eu quero me separar, eu tenho medo, ele me ameaçou, ele me agrediu. Entretanto, os meus pertences pessoais estão lá. Posso buscá-los? Alguém me ajuda? É óbvio que sim. Procure a delegacia especializada, não é, que os nossos agentes vão até o local, vão auxiliar na retirada desses bens. Veja uma coisa tão simples que muitas vezes, não é, faz com que a mulher se sinta com os filhos numa situação muito pior. Tá? E ainda uma obrigação, e olha aqui, isso vem ao encontro do projeto, né, OAB por Elas. Nós temos uma obrigação na delegacia de informar essa mulher dos direitos judiciais, sobre o divórcio, sobre a dissolução da união estável, os alimentos dos filhos. Nós temos uma obrigação. Então, olha como o que pode, né? É uma alteração de 2019, tá? Que nós temos uma obrigação de informar. Mas, pessoal, informar não nos traz efetividade. Nós temos que ter, sim, uma rede, como está sendo formada, muito bem formada, em conjunto com a OAB, para dar efetividade, não é, a essas medidas trazidas pela lei. Ou seja, informar não, direcionar, encaminhar. E tenho certeza que vários advogados e advogadas que nos ouvem aqui do nosso município, que estão na live, não é, irão aderir a esse programa, não é, prestar aqui um serviço social, porque isso é um serviço social,
de extrema relevância a todas as mulheres que necessitam dessa orientação jurídica, não é? Desse apoio jurídico e judiciário. Eu tenho certeza que muitos dos colegas advogados, nós temos aqui no município excepcionais advogados, sou colega e amigo de vários aqui, nós temos uma classe, né, que é preocupada com a sociedade e presta um bom serviço. Tenho certeza que isso acontecerá, e para nós será uma satisfação, porque isso, né, essas vantagens legislativas, aliadas ao esforço de uma rede, é que farão com que a violência doméstica efetivamente diminua. Efetivamente diminua, porque se nós tratarmos apenas do ponto de vista abstrato, nós não conseguiremos vencer, não conseguiremos trazer efetiva proteção à mulher. Tá? E uma das proteções, estou aqui já quase no final da minha fala, uma das proteções importantes que nós temos é justamente a medida protetiva de urgência. Sim, a Lei Maria da Penha, ela elenca uma ferramenta para a mulher que se denomina medida protetiva de urgência. Essa medida protetiva de urgência, ela traz em seu bojo, não é, várias proibições que não são efetivamente penais, tá? Ao agressor, limitações ao agressor de como? Não entrar em contato com a ofendida. Não, esse contato não é só físico, é remoto, é por meio das redes sociais. Ele tem uma proibição disso porque ele os atos dele causam temeridade à vítima, tá? Então, não entrar em contato, ele vai perder momentaneamente o contato com os filhos, tá? Também, apesar do STJ já pontuar que não é o local mais ideal para se pleitear os alimentos provisórios, mas se tem na própria lei essa possibilidade, tá? Várias medidas são dadas ali, e a mais importante é para que o marido ou o agressor, né, se afaste e não tenha mais contato com o ofendido. Nós temos, pessoal, até 48 horas para encaminhar o pedido da mulher, deve ser feito pela mulher, ao Poder Judiciário. E o juízo possui mais 48 horas para a decisão. Mas digo a vocês, né, e parabenizo, inclusive, o juízo, não é? O juiz da comarca, a nossa juíza que está hoje também na vara criminal aqui, que deferem essas medidas rapidamente. Nós não esperamos 24 horas. Não é? Está aqui participando a Marina também, eu vi que ela adentrou aqui. A Marina é minha estagiária de psicologia, formada em direito, de extrema competência, e que atende todas as mulheres vítimas de violência, não é? No que concerne ao pedido de medidas protetivas de urgência. Não é? Ela atende, faz uma análise do caso, traz para mim que faço outra análise, e havendo aqui os requisitos necessários, encaminhamos imediatamente ao juízo. Então, não tem encaminhamento em 48 horas. Tem um encaminhamento imediato, urgente, e o juízo da mesma forma que age. Tá? Isso é muito importante que saibamos que a mulher possui essa ferramenta. Agora, quando nós falamos, muitas vezes, não é, nas dificuldades, nós temos que saber que a ferramenta da medida protetiva de urgência, ela se destina a casos urgentes e casos que são preocupantes, não é? Caso que nos tragam aqui, não é, uma preocupação e que tenha um risco efetivo para a mulher. Por que eu digo isso, pessoal? Porque não são todas, óbvio que não. Quando nós generalizamos, nós erramos. Isso é uma premissa básica da nossa vivência. Mas, infelizmente, às vezes, nos deparamos com mulheres que pleiteiam a medida, mas não há qualquer requisito legal para tanto. Quer dizer, não houve uma ameaça, não houve uma agressão, não houve nada disso. Houve um desentendimento, talvez uma injúria recíproca, não é? E essa mulher quer, então, uma medida protetiva contra aquele suposto agressor ou contra aquele agressor. E muitas vezes não cabe a medida, a mulher sai, não é? Talvez se sentir, e nós temos, a Marina acabou de falar aqui, é isso mesmo, não é? Mas a Marina conversa, ela é extremamente atenciosa, diligente, conversa, né? Retira todas as informações que são necessárias para o caso, para que então eu possa decidir também se há ou não há os requisitos legais para pleitear essa medida.
né? Então é importante que saibamos isso. A medida protetiva de urgência não pode também ser banalizada. Ela não pode ser uma ferramenta para dar um susto para que depois o relacionamento continue de forma igual. Tá? Ela é importante? Não. Ela é importantíssima no contexto de proteção à mulher, mas não pode ser banalizada. Tá? E não digo isso de forma pejorativa, não. Eu digo isso como forma de transmissão de conhecimento, para que todos saibam que nós analisamos, sim, todas as medidas, todos os fatos, e com maior carinho. E temos uma grande preocupação com todas as vítimas, com todas as mulheres, os idosos, as crianças, os adolescentes que nos procuram. Mas por que é muito importante essa análise do deferimento ou não de uma medida protetiva de urgência? Porque os próprios tribunais superiores, quando eu falo tribunais superiores, para você que não é da área do direito, é o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, já tem decisões, não é, em que se pontua a impossibilidade da concessão da medida protetiva de urgência quando não há os requisitos, porque aquilo pode redundar na prisão de alguém. Ela pode redundar na prisão, não é, com uma falsa comunicação, uma comunicação diversa daquilo que efetivamente ocorreu no dia a dia, não é? E depois uma simples aproximação pode causar a prisão, pode gerar a prisão daquela pessoa que talvez nem foi um agressor. Tá? Então é muito importante que nós, e isso eu falei lá no início da nossa conversa, a conscientização parte de nós. A conscientização, o respeito ao outro e a legislação e a mulher parte de nós, da própria mulher também. Tá? Então, quando essa pessoa, quando a vítima, ela requer a medida protetiva, pessoal, medida protetiva de urgência, ferramenta importante, nós analisamos e mandamos o mais brevemente possível. Temos 48 horas, mas mandamos quase que, no máximo 30 minutos, 40 minutos, ela já está judicializada. O judiciário, por sua vez, tem agido rapidamente também, deferido rapidamente as medidas quando então, estão presentes as hipóteses, não é? Esse agressor, se aproximar dessa mulher, ele será preso em flagrante delito, e preste atenção, ele não precisa ameaçar, ele não precisa agredir, não, basta se aproximar, basta violar todos aqueles requisitos, não é? Aqueles termos elencados na medida protetiva, que ele será preso, sem direito à fiança na delegacia, quer dizer, ele será conduzido ao presídio. Uma ótima ferramenta que traz uma proteção efetiva. Agora, alguém pode dizer, professor, mas é uma legislação, está no plano abstrato, no plano das ideias, nós vivemos num mundo fático, concreto, do dia a dia, do empirismo, em que muitas vezes o Estado, que não é onipresente, não consegue proteger as pessoas, e não conseguimos mesmo. O Estado não é onipresente, não está em todos os locais ao mesmo tempo. Então é importante o quê? A conscientização. A legislação nos trouxe vários avanços, várias proteções, mas a conscientização dos homens e das mulheres de que as formas de violência, elas não trazem um benefício a ninguém, sobretudo à família, aos filhos, toda aquela entidade familiar envolvida será prejudicada, né? E terá aqui traumas deletérios, não vão mais acabar. Então, pensar nos filhos, né, na família, né, na proteção à mulher, isso é muito importante. Então, nesses 15 anos de Lei Maria da Penha, nós tivemos, sim, vários avanços legislativos que aumentaram sobremaneira aqui a proteção à mulher. Mas nós precisamos ainda de uma conscientização. Uma conscientização no sentido de que não apenas cabe ao legislador, não apenas cabe aos órgãos de proteção, mas cabe a todos nós, especialmente os homens, não é? Olharem para as mulheres, não é? Com mais respeito, com mais educação, e isso é uma recíproca. A partir do momento que eu olho para a mulher com educação, tenho certeza que receberei, não é, a educação da mesma forma. Ok? Pessoal, eu quero só... Deixe-me ver aqui que eu quero agradecer primeiramente a todos,
né? Eu fiquei muito feliz aqui com a participação de todos vocês, tá? Deixa eu chamar aqui a nossa colega que vai falar comigo. Vamos ver aqui, doutora. Olá, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem, doutor? Tudo jóia. Né? Então, a senhora estava aqui nos acompanhando, né? Nós estávamos conversando sobre a lei, né? E falando o quão importante é que todos tenham a consciência, que todos conheçam a legislação, porque não é algo que deve ser restrito a nós da área jurídica. Porque essa legislação ela influencia na vida de todos, mas nós temos, a população em geral tem um pouco assim de receio disso, né? Dizendo, olha, não utilizarei, não é momento, não quero, mas eu acho que exato, é extremamente importante que tenhamos todos nós a conscientização de todas essas ferramentas que a lei traz, né? Na proteção da mulher, mas, sobretudo, no respeito, né? No respeito, na individualização, porque o que nós acabamos nos deparando no dia a dia na Delegacia de Proteção à Mulher é que, efetivamente, as relações, né, elas são permeadas de muita subjetividade, de muito amor, de muito carinho, e, às vezes, ela é interrompida, e interrompida com os filhos também, por um ato impensado, né? por uma violência, né? Que muitas vezes se origina de todo esse ambiente machista que nós temos que deixar de lado. Né? Eu fico extremamente feliz em poder participar, em dividir a live com vocês, parabenizá-los novamente, não é? por todo esse empenho, por esse trabalho de divulgar o agosto lilás, a proteção à mulher, que não deve se circunscrever apenas ao agosto, né? Essa proteção, esse respeito, tem que ser contínuo. Tem que ser contínuo. Exato. E já emendando no que o doutor está falando, um dos motivos da Comissão da Mulher Advogada entrar nesse projeto e criar esse projeto é exatamente isso. A gente tem uma profissão tão bonita e a gente tem meios tão eficazes que a gente pode ajudar a sociedade. Então, nós, como advogados, como sabedores do direito, a gente tem essa luta, que também é nossa. Então, aqui já, desde já, e usando do seu prestígio, quero convidar os colegas advogados, advogadas, para que junto a gente busque essas mulheres, que a gente tenha esse diálogo, porque a informação e o conhecimento, ele sempre foi e ele sempre será a melhor forma de evitar e enfrentar as situações conflituosas. Então, a OAB, juntamente com a Comissão da Mulher Advogada, com o apoio da delegacia, com o apoio da Maria Rosa também, a gente vai ter essa sala de apoio para as mulheres e a gente precisa desse engajamento da sociedade, dos profissionais também, para que esse projeto ele saia do papel e efetivamente a gente consiga ajudar essas mulheres vítimas de violência doméstica. Perfeito, doutora. E a rede, né? É a rede que é importante, que nós podemos dar uma proteção efetiva. Eu estou aqui, até quero agradecer a doutora Dani aí também, que me fez o convite, muito obrigado, né? Um grande abraço para ti. E tenho certeza que vários colegas, né, vão participar. Sim, e eu, inclusive, quero deixar aqui essa informação, eu estou há quase 2 anos à frente da DPCAM, e desde então estou aqui brigando, pleiteando uma nova sede. Né? Nós precisamos de uma sede que seja compatível com o atendimento às mulheres, né, com locais próprios, e nós teremos também nessa sede um local específico e próprio para que vocês, advogados e advogadas, né, que compõem essa comissão, possam atender lá também as pessoas, né, de uma forma humanizada, de uma forma melhor, com mais dignidade e respeito para as mulheres. Exatamente, é isso que elas precisam ser acolhidas.
Independente de onde elas busquem ajuda, esse fator é fundamental, elas precisam de acolhimento. Inicialmente é isso. Depois, com a nossa ajuda, com a ajuda também da rede de psicólogos, a gente dá a orientação e o encaminhamento que elas precisam. Mas o acolhimento é essencial na primeira hora. Doutora, eu agradeço muito, muito mesmo a participação, o convite. Quero deixar um abraço a todos que nos acompanham. Não é? Aqui nas redes sociais eu estou sempre trazendo alguma informação jurídica, inclusive aqui no meu Instagram, no meu Facebook, eu tenho 4 ou 5 aulas sobre a Lei Maria da Penha, então eu ministro essas aulas gratuitamente para que as pessoas conheçam o direito, democratizar o direito. Né? Então, se alguém ainda tem uma dúvida, quer conhecer um pouco mais sobre a Lei Maria da Penha, pode procurar aí que tem várias aulas sobre a lei, né, para que possamos aqui, né, trazer o conhecimento efetivo para aqueles que necessitam. Né? Parabenizar novamente a OAB e dizer que nós, da Polícia Civil, da DPCAM de Caçador, estamos à disposição para auxiliá-los no que precisarem. Doutor, e nós, da Comissão da Mulher Advogada, e como OAB também, a gente se sente imensamente feliz pelo doutor ter aceitado o nosso convite dessa live, de ter o seu apoio, de ter a sua ajuda, para nós é extremamente importante, e tenho certeza que juntos a gente vai mudar esse cenário aqui em Caçador e a gente vai conseguir ajudar muitas mulheres. Ok, doutora, um grande abraço. Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando até agora. Obrigado por participarem até esse momento. Né? E até a próxima. Estou à disposição. E deixo também a comissão à disposição de todo mundo que tiver qualquer dúvida, que quiser vir e participar. Muito obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.